Olá, sou Fábio Dantas, estamos no nosso canal Água Jaruanda para falar sobre o Orixá Oxóssi. Lembrando a todos que o Orixá significa o dono da cabeça, independentemente de religião que você tenha, nossa força energética de Orixá nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte, porque nós somos também elementais, nós somos elementos, estamos aqui com a experiência de ter os 4 elementos. O Orixá são os 4 elementos, é a terra, o fogo, o ar e a água. Sempre temos essa força como Oxóssi. Ele tem o elemento terra, terra das florestas, terra que vai dar força àquilo que ele precisa para sustentar o planeta. Quando a gente vê uma árvore caindo, né, isso daí é também a força de Oxóssi sendo enfraquecida. Porque Oxóssi é as matas, Oxóssi é o verde, Oxóssi é tudo isso que a gente precisa para o oxigênio que a gente respira também, essa força da respiração. E vamos falar um pouco quem é Oxóssi, também conhecido como Odé. Odé é uma família dos orixás, os Odés, né? Muito conhecido o Oxóssi como Odé. Algumas músicas trazem essa palavra, significa também Oxóssi, é um nome como se fosse sinônimo, porque ele também é um orixá Odé. E Odé significa caçador. Muitas pessoas confundem os caboclos com Oxóssi, mas não, Oxóssi é orixá. Caboclos são os caboclos das aldeias espirituais também, que tiveram experiências aqui no planeta Terra e que depois vêm trabalhar na espiritualidade nessa forma de caboclo, como também pode não ser o índio, pode ser um grande escritor que no desencarne vai para uma experiência e volta com força energética dos caboclos. Miguel Arcanjo, ou São Miguel, ou Arcanjo Miguel, também vem nas batalhas do astral com a força dos caboclos. Ele também é conhecido como regente da lavoura e da agricultura. Sempre as pessoas que vão para a agricultura fazem um pedido ao Oxóssi também. Agora mesmo, 19 de março, né, dia de São José, as pessoas vão plantar, principalmente no Nordeste. Quando começa a chover no Nordeste, dia 19 de março, sempre vem aquela chuvinha de São José, e aí planta e faz a vibração e pede também a Oxóssi. E Oxóssi que é São Sebastião, né, que foi dia 20 de janeiro, por uma questão também energética. Caçador de almas, ele é também conhecido como caçador de almas, porque sempre está em busca com seu arco e flecha, caçando as almas perdidas da escuridão, junto também com a Jurema. A Jurema é a força, a grande força da mãe, da grande caçadora, junto com Oxóssi, e ele é o caçador de almas perdidas da escuridão para levar, inclusive para as colônias de tratamento, para dar aquele discernimento que às vezes os desencarnados perdem, ficam no vácuo existencial aí por milênios. Pessoas assim de séculos e séculos ainda vagando sem saber. E é numa dessa que você vai invocar a força de Oxóssi e ele aparece ali para resgatar essas almas perdidas aí, penadas como podem ser chamadas. Algumas características de Oxóssi, dessa força energética, é a astúcia, a inteligência também é uma grande característica, cautela. Imagine que Oxóssi é conhecido como um caçador de uma flecha só, que eu já explico a lenda dele para vocês entenderem. Por isso que ele tem que ter cautela. Você só tem um alvo. Se você perder, passa para o seguinte, né? Conhecimento, movimento e evolução. E lembrando que o número de Oxóssi é 6 na numerologia, né? Inclusive no tarô dos orixás que nós temos aqui, o número 6 é a carta de Oxóssi, que simboliza inclusive essa questão de sagacidade, de astúcia e um pouco de dúvida, porque o Oxóssi traz o quê? A dúvida, por quê? Porque ele só tem uma flecha, né? Muito fácil aprender assim, né? Então é a carta da dúvida 6, porque ele só tem uma flecha, então ele tem que acertar o alvo. É melhor parar para pensar o que vai decidir para fazer a coisa certa. Instrumentos de Oxóssi, Ofá, que é esse arco e flecha. Vocês observam aí nessa imagem que é o chamado Ofá, de onde vem o termo caçador de uma flecha só. Tem uma lenda do pássaro de Eleié. Ele, inclusive, esse pássaro foi enviado para a aldeia para dizimar todos ali. Era um pássaro do mal. E todos os guerreiros começaram a atirar e não tinha mais o que fazer e só tinha uma flecha. Então aí chamaram o Oxóssi e ele teria que dizimar, que matar, né? Aquele pássaro com uma flecha só. E aí Oxóssi, muito sagaz, ele foi lá com grande cautela, sabedoria e matou esse pássaro que ia destruir a aldeia. Então por isso que Oxóssi é conhecido como caçador de uma flecha só. E também outro instrumento dele, Iruquerê, que é esse cetro de rabo de cavalo, boi ou búfalo, para manejar os espíritos da floresta. Lembra de Yansan, quando eu falei aqui de Yansan? Yansan ela sacode, né? Esse mesmo instrumento chamado de Iruquerê, que é para espantar
as almas perdidas. Como ele é caçador de almas, então ele sabe qual é a alma que ele vai resgatar e qual é a alma que ele tem que espantar, né? E ele leva também e entrega ao mundo dos mortos por causa também dessa ligação com o Inhaçã, com todos os orixás, na verdade, eles têm ligação uns com os outros. Às vezes, onde termina a força de um, entrega a força do outro. E o Ogê, chifre, que ele faz um movimento, assim, que significa Senhor, escuta a minha voz. Ele é usado para emitir um som. E ele na floresta, ele vai, então parece um berrantezinho, mas é esse nome aí. Você vê que ele traz pendurado aqui, né? Geralmente a imagem de Oxóssi é um ofá, do outro lado de Iruquerê, e esse Ogê, que é esse berrantezinho ao lado. A oferenda de Oxóssi geralmente é milho. Por que milho? Existe uma lenda também que Oxóssi ficou um pouco triste, decepcionado e sumiu. Sumiu, todos procuraram Oxóssi e aí as coisas começaram a ficar, o verde começou a desaparecer e todos procuraram até que encontraram. E quando ele voltou, deram a ele espigas de milho para ele jogar em toda a terra e começou a nascer o verde. Então esse milho aí, por causa dessa lenda, geralmente é a oferenda de Oxóssi. Existem também cristais dos orixás, que as pessoas estão trazendo para suas casas, para seus trabalhos, para alinhar energeticamente. Muitas vezes você não tem como fazer uma oferenda do orixá, então você pega aquela pedra ligada àquele orixá. Geralmente a pedra do orixá está relacionada com a cor daquele orixá. Então, as leitosas de Oxalá, as verdes estão ligadas ao Oxóssi, como também a turquesa, safira azul, esmeralda, jade, malaquita, peridoto, quartzo verde, crisoprásia, amazonita, lápis lazuli, safira azul. Geralmente, as contas de Oxóssi são azul turquesa, né? Mas vocês podem encontrar também verdes em outros lugares. Tudo vai depender da casa que você frequenta, se é de Umbanda, se é de uma linha de Angola, de Quito, Candomblé. Isso daí não existe certo nem errado. São os grupos que vão se formando e recebendo espiritualmente pelos mentores da casa, porque toda casa também traz um mentor, né? E ele vai trazendo essa linhagem que ele quer trabalhar. Está tudo certo. E quem é de casa se sente em casa e vai se afinando aqui e acolá com aquela casa que traz aquilo que você se sente bem. São pedras que trabalham a cura, a prosperidade, a abertura mental e conexão espiritual. É o resumo dessas pedras todas que tem aqui. Quem quiser se conectar com a força de Oxóssi, inclusive do tarô dos orixás, a pedra que a gente recebeu foi o lápis lazuli. No sincretismo ele é São Sebastião. Vocês observam aí, São Sebastião foi um santo que na história ele recebeu essas flechadas, né? E ele não morreu. Aspectos gerais, também assim como o Logum Edé, quinta-feira é o dia de quem é o filho de Oxóssi, fazer a sua vibração, fazer aquele dia mais contemplativo para o seu orixá, de acender a vela. Às vezes a pessoa quer acender a vela, que cor acendo? Acenda uma vela branca, se você tem dúvida qual é seu orixá. Você se afina muito com Oxóssi, acenda uma vela branca. Se você se afina com Oxalá, na sexta-feira também, acenda uma vela branca. Na dúvida, acenda uma vela branca, que o branco é a mistura de todas as cores, certo? As folhas, geralmente Oxóssi, como é das matas, ele traz muitas folhas. Aqui eu trouxe algumas. Jurema, que é uma árvore aqui do Nordeste muito bem propagada, em todo lugar a gente encontra jurema. Eucalipto, alecrim do campo, guiné, caboclo, samambaia, espinheira santa. Tudo isso é planta de Oxóssi. Ele traz os domínios da caça, da agricultura, da alimentação, da fartura. A cor verde, azul, azul turquesa, como eu falei, vai depender da nação que você segue, se é da Umbanda, e vocês aqui vão fazer as pesquisas para entender qual a cor melhor de vocês utilizarem para esse orixá. A comida, o axoxô. Saudação, Okearô, que significa o rei que fala mais alto, o grande caçador. Quando a gente está dizendo Okearô, a gente está falando isso, saudando Oxóssi dessa forma. Filhos de Oxóssi geralmente são grandes conselheiros, caridosos, alegres, joviais, amorosos, encantadores, místicos, comunicativos, intuitivos. Na numerologia pode-se dizer que é o número 3, a comunicação. Sempre que chegam, eles vão se destacar para falar em público também e para entrosar o ambiente que está um pouco triste, ele vai lá e alegra. São amáveis e acolhedores também, muito embora com forte tendência à solidão. Muitas vezes ele fala muito, é extrovertido, mas precisa às vezes ficar só para se refazer energeticamente. Amam a liberdade e a natureza. Quando às vezes se sente um pouco
cobrado nos relacionamentos, cai fora. Então você tem que ter cuidado, estude antes o filho do orixá para no relacionamento você não sufocar muito, senão ele segue e vai buscar outra choupana. Tem opiniões próprias, podem ser instáveis. Lembra dos filhos de Logum, que também, o filho de Oxóssi também pode ter uma instabilidade. Por essa movimentação energética, às vezes causa essa instabilidade. E esse foi o Orixá Oxóssi. Assista ao nosso canal, compartilhe e se inscreva.